Olá! Quanta coisa você já jogou fora hoje? E o que você já comprou sem necessidade? Se você parar para pensar, vai perceber que joga fora comida, água e dinheiro. Sabia que evitando o desperdício, o problema da fome mundial poderia ser resolvido? Afinal, 1/3 de tudo que você compra vai direto para o lixo. E a sociedade que paga um alto preço por todo esse consumo descontrolado. No programa de hoje, vamos tentar entender como podemos consumir sem desperdiçar tanto. Para nos explicar isso, vamos conversar com o arquiteto Eliomar Venâncio e a publicitária e professora universitária Vanessa Torres. Oi, Eliomar, tudo bem? Bom. Eliomar, o senhor foi responsável pela primeira escola totalmente sustentável do Brasil. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia, ela foi o seguinte, o empresário me procurou, era a segunda unidade dele, era a segunda escola que ele iria construir, e ele queria nessa escola que ela tivesse um diferencial em relação à primeira unidade que ele construiu. Ele teve vários problemas com a construção da primeira unidade, que ele levou aí uns 10 anos para construir, em função de investimento, do local que ele escolheu na época, e essa ele já queria fazer uma escola diferenciada e num prazo menor e que tivesse um atrativo, né, para os alunos. E daí eu sugeri a ele que a gente fizesse uma escola sustentável, porque seria um grande atrativo, inclusive para os próprios alunos. Né? Ele teria um investimento inicial um pouco maior com a obra, mas em compensação ele teria muito retorno com isso. Né? Tanto de marketing que já está voltando para ele, quanto dos alunos terem esse aprendizado, essa conscientização ecológica. Então, a partir daí, nós procuramos o lugar. Então, conseguimos um terreno em Vila Velha, que os fundos do terreno terminam na Mata do Convento. Então, foi assim, uma situação ideal que a gente teve para dentro do pensamento que eu passei para ele, de fazer isso. Então, foi um projeto que levou aí praticamente 1 ano para ser feito, só o projeto, o planejamento, e mais 2 anos de obra. Então, foi assim, uma experiência fantástica. Quais são as principais diferenças, por exemplo, dessa escola para uma escola normal? Como nós tivemos a felicidade de já ter uma área grande, um projeto, um terreno grande e com o entorno que era uma mata, que, como eu falei, a Mata do Convento, então a gente tivemos aí um tempo grande também de planejamento nesse projeto. Então, 1 ano, nós procuramos no local a melhor posição para as salas de aula, para os corredores, para os acessos dos alunos, de que forma a gente conseguiria que os alunos desfrutassem dessa Mata do Convento, o conforto térmico dentro das salas de aula foi uma coisa fundamental, que a gente não queria usar ar-condicionado na escola, e aí fizemos um tratamento de ventilação cruzada, aproveitamento da luz, então a gente diminuiu o uso de energia nas salas de aula, porque a gente usa muito pouco iluminação artificial. Então a gente foi buscando assim, vários diferenciais dentro da arquitetura sustentável para justamente poder moldar isso. Então a gente teve essa facilidade de, quando começou a ser cravada a primeira estaca da escola, ela já tinha sido planejado toda a sua construção. Boa parte das escolas, às vezes, quando estão começando, eles durante a obra mudam o projeto, às vezes o terreno é um terreno pequeno, acanhado, então eles às vezes acabam relegando essa questão de sustentabilidade. O investimento é um pouquinho maior do que uma construção normal, então quer dizer, como a nossa primeira ideia era fazer a escola sustentável, então esse foi o primeiro passo. E a consequência é o sucesso que a escola está tendo hoje, inclusive ganhando esse primeiro prêmio. O que é preciso para uma construção ser totalmente inteligente, assim? Bom, o primeiro passo isso que eu te falei, a conscientização, é a pessoa tomar essa decisão. Eu quero fazer essa escola, essa construção sustentável ou inteligente. Então, a partir daí, você tem que ter profissionais em volta disso que entendam do assunto, para conseguir traçar esse caminho. E com esse projeto, aí você começa com os materiais a serem usados na obra. Ou seja, tem que ser materiais que agridam o mínimo possível a natureza, ou seja, quando eles são extraídos, não causem grande impacto.
É impossível você não extrair um material da natureza sem causar um impacto, mas que pelo menos eles seja menor esse impacto. E também, ao final da obra, esses resíduos que sobram, né, a gente sabe que as construções brasileiras, aí em torno de 27%, é gerado de entulho ao final da obra. Então, pelo menos, você tem um destino para isso, para você simplesmente não pegar esses entulhos e jogar em um terreno no meio ambiente. Então, quer dizer, quanto aos materiais, então a gente teve esses cuidados. E aí o projeto fez aquele norteamento. A gente aproveitou o máximo possível a iluminação natural. Então, as salas de aula têm bastantes janelas com muito vidro, a ventilação natural também. Então, nós posicionamos as janelas de forma que elas recebessem o vento, tivesse a ventilação cruzada. Então, todas as salas de aulas têm 2 janelas, no mínimo. Com isso, a gente reduz assim, a questão da energia, né? Tanto de ar-condicionado quanto de iluminação. O reaproveitamento de água de chuva, que foi um passo importante que a gente deu na escola. Então, o sistema sanitário da escola, ele é todo com água, são 10 mil litros de reserva de água que a gente tem no subsolo da água da chuva, que é toda captada pelos telhados, né? Então, aí também a gente traz uma nova economia para a natureza. Então, praticamente a escola usa só 40% de água da CESAM. Assim, o restante é tudo natural. Nós usamos muitas rampas na escola, então qualquer pessoa que tiver necessidade especial, ela transita pela escola em todos os ambientes. Ela tem 3 níveis a escola, né? Então tudo rampado. As salas têm portas maiores, desde salas de professores, as salas de diretoria, exatamente para um cadeirante, alguém que precise ter acesso, ter essa facilidade. E os sanitários são adaptados também para os cadeirantes, né? Então, quer dizer, é uma série de decisões que nós tomamos, que isso aí, querendo ou não, de uma construção normal, ele acaba encarecendo um pouco esse sistema todo. Mas, aquilo que eu falo, o resultado final tem sido bem satisfatório, porque essas atitudes, elas estão mostradas na construção. Então, os alunos que lá estão hoje, eles estão vendo o cano captando a água de chuva quando chove, eles vão lá. Toda a pedagogia da escola também é voltada para isso. Então, eles veem o retorno dessas coisas, elas veem o vento entrando pelas janelas maiores, saindo pelas menores. Então, para os alunos, assim, tem sido muito legal esse retorno, que eles levam isso para casa, para os pais também. Então, a gente vai plantando aí uma sementinha. Tem outras coisas, a gente tem coleta seletiva de lixo na escola, né? Tem uns programas de educação ambiental dentro da área da mata do convento. Então, tem uma série de coisas que a gente planejou. Pelo projeto ficar mais caro, é mais difícil encontrar apoio? Porque quando você fala numa obra, já é uma coisa um pouco cara. Você fala, vai ficar um pouquinho mais caro se a gente adotar isso aqui. Só que também tem o retorno. Esse retorno para o empresário, ele é na manutenção da construção. Então, se você reduz a conta de água dele, reduz a conta de luz, e ainda você tem o marketing em cima disso, então ele acaba, assim, equilibrando. Mas só que ele tem que tomar essa decisão lá atrás, e é mais difícil as pessoas terem essa consciência. É porque essas obras não são muito populares aqui no Brasil, assim. Por que isso acontece? É isso de ser mais caro ou também porque eles não têm informações? Eu acho que é muito em cima de informação, assim, das pessoas terem esse conhecimento de quais as tecnologias que elas podem usar. E também nós, profissionais, temos que também estar preparados para isso, para orientar as pessoas. Então, por exemplo, eu como arquiteto, quando o cliente me procura, hoje, assim, há alguns anos, eu já apresento isso para o cliente. Olha, essa sua construção aqui, a gente pode tomar essas decisões aqui e você ter uma construção que tem uma manutenção menor. E quer dizer, você vai gastar um pouquinho mais agora com a compra de alguns materiais diferenciados, mas aí você vai ter um retorno disso, sem contar no bem-estar que você tem de estar habitando, né, estar transitando ali dentro da construção que agride o mínimo possível a natureza. E esses ecomateriais usados, eles são assim fáceis de encontrar, são mais caros, mais baratos? Esse é um outro problema também, quer dizer, falta um pouco a consciência, mas também você ter acesso a esses materiais, que eles são um pouco mais difíceis de estarem visualizados no mercado. Então, quer dizer, uma tinta à base de água, que está entrando agora no mercado de uma forma mais maciça, ele já é um ecoproduto. Até pouco tempo atrás, todas as tintas praticamente eram
eram feitas de materiais que poluíam o meio ambiente, né? Seja com cheiro ou até com resíduos que eram jogados fora, até quando eram fabricadas, né, nas indústrias. E agora boa parte das indústrias estão usando como base a água. Então quer dizer, aí a gente já tem a evolução desse material. Ela foi um pouquinho meio forçada porque a tinta base de água quase não tem cheiro, não tem cheiro nenhum praticamente. E as outras tintas tinham cheiro. Então eles visualizaram esse mercado e conseguiram transformar quimicamente esse produto. E isso pode acontecer em outras áreas também. A gente tem um cimento, e o cimento é um produto assim, que ele é extraído da natureza, então ele causa muitos danos. Mas existe um cimento que ele causa muito menos danos à natureza, só que ele é mais caro. Então aí entra um pouquinho essa diferença. Você tem alguns materiais. Aqui no nosso mercado da Grande Vitória é mais difícil, mas em Rio, em São Paulo, você já tem lojas que já são especializadas nesse ecoprodutos. Mas assim, eles também, infelizmente, têm um custo um pouquinho mais alto. E em relação à qualidade deles, eles são tão duráveis quanto os outros? São. Inclusive, essa tinta mesmo, a base de água, está se provando que ela tem uma durabilidade até melhor do que a outra, pela química que eles fizeram. As tecnologias que já têm sido empregadas, assim, já têm evoluído muito esses materiais. É porque às vezes a gente faz confusão com produtos sustentáveis e aqueles ecoprodutos antigos, né, que se usava assim uma telha de papel revestida com alguma resina e tal, que depois de um tempo ela se dissolvia e tal. Então aqueles foram os primeiros passos desse mercado. Mas agora você já tem telhas que já são feitas de produtos naturais e que têm uma resistência similar às telhas feitas de outros materiais. E em relação à procura por esses projetos ecologicamente corretos? Tem muita procura aqui no estado? Como é que é? Eu tenho visto, porque eu já tenho trabalhado com esses projetos há alguns anos, e eu tenho visto que essa procura aumenta. Então, por exemplo, eu faço muitas residências. Então, grande parte dos clientes que me procuram, eles já me pedem isso, já contratam um projeto e já pedem essas soluções sustentáveis na construção da casa. Então, já se tem essa consciência. É lógico que ainda ela não é maciça, né? Mas eu acredito que é um caminho a ser seguido mesmo. Isso aí, com o tempo, a sociedade vai exigir mais isso, tanto de construções de obras públicas quanto de obras particulares. Então, o senhor acha que o mercado imobiliário mundial tende a adotar esse tipo de projeto, assim, no futuro próximo? Até por necessidade, porque os materiais que a gente usou ao longo do século passado, praticamente, foram muitos materiais que acabaram devastando boa parte da natureza. Então, esse século é a hora desses materiais serem substituídos. Então, a construção civil está buscando essas tecnologias, seja por economia na obra, seja até por marketing mesmo, na hora de vender um imóvel lá na frente. Mas é uma consequência natural, até por necessidade de nós, seres humanos, de termos desmatado a natureza, e a gente está tendo todas essas consequências aí com esse clima nosso que está aí, o calor está aumentando a cada dia, né? Voltando à escola, os pais, eles procuram a escola mais pelos filhos terem esse tipo de informação sobre consumo consciente? Como é que é? Assim, a pedagogia da escola aproveitou esse gancho da construção, né? E tem passado isso para as crianças e, consequentemente, para os pais. Então, a gente, inclusive, o próprio material, os folders da escola, de rematrícula que eu tive acesso no final desse ano, no final do ano passado, que houve a matrícula para esse ano, eles buscavam passar isso para os pais. A gente está no primeiro ano de uso da escola, praticamente. Então, a gente está tendo assim, um retorno, já tive contato com alguns pais, né? Assim, é bem interessante, porque a primeira que a gente fez com esse conceito, eles falaram que buscaram a escola, alguns pais, assim, por ter esse diferencial pedagógico, e é um projeto assim, encantador. Então, com isso eu tive assim, eu quis voltar depois para ver a obra pronta, funcionando. Para a gente que trabalha com isso, como arquiteto, foi assim, de uma felicidade muito grande, daqueles objetivos que a gente traçou lá há 5 anos atrás, antes de se pensar em fazer esse projeto, de você estar colhendo agora isso, de ver as crianças correndo pela escola, um espaço que você projetou com aquela finalidade, e de repente você ter uns pais assim, agradecendo e esperando que o filho assim, desenvolva essa consciência, né? Porque ele, a nossa geração, né, um pouquinho mais para cima, assim, a gente já está desenvolvendo na marra.
Agora, a esperança com o projeto final da escola é que as crianças, desde pequenininho, já cresçam já com essa conscientização sustentável. E você está sendo procurado para projetar outros, sei lá, escolas ecologicamente corretas ou casas? Eu estava falando, essa área, assim, ela está ainda engatinhando no Brasil. No estado, ela está começando. Então, as empresas, elas estão buscando isso mesmo como um diferencial. E tem me procurado, e assim, é uma coisa que eu fico até com muita felicidade disso, que a gente está, assim, contribuindo, né, para o bem-estar da natureza e também para uma educação ambiental, né, não só para as pessoas já de mais idade, quanto para as crianças também. Né? A escola foi, inclusive, premiada, né? Isso, a gente recebeu no final do ano passado um prêmio Ecologia pela ideia da escola, concorreu aí com dezenas de outros projetos, né, de várias entidades, de pessoas também que buscaram, através de projetos, de fazer alguma coisa de bem. E nós fomos premiados na categoria Experiência de Sucesso, que foi assim, não foi só a ideia, ela foi uma obra executada e que a gente está conseguindo alcançar todos os objetivos que a gente traçou lá atrás. Qual foi a instituição que concedeu o prêmio? Governo do Estado. Governo do Estado. O Prêmio Ecologia, que é o IEMA, né, Instituto Estadual do Meio Ambiente, que faz isso aí anualmente, e a gente tem uma felicidade muito grande de alcançar o primeiro lugar nesse concurso. E a gente viu o nível dos concorrentes, das outras empresas que ficaram nos lugares para trás, e assim, foi uma felicidade muito grande isso. Assim, e para a escola, é o primeiro título, né, o primeiro prêmio que elas ganham, que a escola ganha. Eliomar, muito obrigada pela presença aqui no Mídia. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. O Mídia vai para um breve intervalo e volta já. Em frente aos portões, o sol já vai alto. Vai começar a festa a Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado do Espírito Santo. A subida ao Convento da Penha, situado no Morro do Morena, em Vila Velha, possui 140 metros de extensão. Os tambores, a dança e o canto são para os conguistas, mais do que simples instrumentos. São os condutores por onde se manifestam suas raízes. Voltamos com o Mídia, falando hoje sobre consumo consciente. Nesse segundo bloco, vamos entrevistar a professora Vanessa Torres. Ela também é publicitária e dá aula sobre o comportamento do consumidor. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Aline. Obrigada pelo convite. De nada. É verdade que a gente realmente consome muito mais do que a gente precisa? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que todo mundo é capaz de fazer uma listinha em casa, abrir o seu armário, olhar as suas coisas e, num momento de reflexão, parar e pensar: será que eu preciso mesmo de tudo isso? E você vai acabar descobrindo aos poucos que muitas das coisas que estão no seu armário, na sua vida, são absolutamente dispensáveis. Que você pode doá-las, passar para frente, que elas não vão fazer nenhuma falta na sua vida. Então, a gente, em alguns momentos da vida, em alguns não, eu acho que em muitos momentos da vida a gente acaba assim comprando coisas de que a gente realmente não tem necessidade, não precisa e que não vão fazer diferença. E por que a gente faz isso? Nós fazemos isso, aí você tem várias escolas para explicar isso. Você tem a psicologia, você tem os estudos da antropologia, da sociologia, inclusive hoje não, já há mais tempo, a economia. Você tem várias ciências sociais explicando esse consumo. Bem, então vamos procurar pensar: por que consumimos mais do que precisamos? Existe uma ideia de que a gente tem, nós todos, né, seres humanos, somos dotados de algumas inseguranças, alguns medos e de necessidade de nos sentirmos aceitos.
Os produtos, os bens, são excelentes comunicadores e nos ajudam muito. São muletas são apoios muito consistentes para a gente utilizar, para a gente se comunicar com os outros e se relacionar com os outros. Então, muitas vezes, nós podemos transferir algumas das nossas inseguranças, dos nossos medos de não sermos aceitos, nós podemos transferir isso para o consumo de bens e tapar um pouquinho desse buraco. Na verdade, quando a gente consome, muito mais pelo aspecto simbólico dos bens e das marcas, a gente está comprando assim, pequenas pílulas de felicidade momentânea e ali a gente resolve isso. Então, esse é um dos motivos que fazem com que a gente compre coisas das quais nós não estamos precisando neste momento. E a mídia influencia muito nisso? Certamente a mídia tem um papel muito importante nisso, principalmente através da publicidade, que é a ferramenta, que é um instrumento que as empresas, os produtores, a indústria se utilizam para fazer com que suas marcas cheguem até os consumidores e sejam conhecidos pelos consumidores, desejados e comprados pelos consumidores. Então, não dá realmente para a gente querer tirar a responsabilidade da mídia, dos meios de comunicação e da publicidade no incentivo a esse consumo. Mas não é só isso. A gente queria dizer também que só a propaganda, só a publicidade gera um consumo irrefreado, também não é bem assim. Há muitas questões que estão envolvidas aí, mas sem dúvida a mídia tem um importante papel nessa máquina do consumo. O Instituto Acatu, ele vinculou uma propaganda sobre o desperdício de alimentos, aquele que 1% de tudo que você compra vai para o lixo. Iniciativas assim, elas ajudam a conscientizar a população sobre esse consumo exagerado? Sem dúvida nenhuma, Aline, sem dúvida nenhuma. O Instituto Acatu tem um trabalho muito responsável, muito sério, é muito atuante e trabalha muito se utilizando da comunicação. Informação é tudo. Campanhas como a da Acatu fizeram com que muitas pessoas olhassem aquelas situações que estão sendo retratadas nos anúncios e se reconhecessem e vissem ali, poxa, isso acontece comigo. Quantas vezes nós nos jogamos fora um pão que ficou enrolando na geladeira e ficou ali um tempão, ficou mofando, até mesmo uma carne, como eles mostram, uma fruta. Quantas frutas nós compramos e não dá tempo da gente consumir e essas frutas vão se estragando na nossa casa, enquanto do outro lado da rua há pessoas passando fome. Não é? Então, sem dúvida, a campanha do Acatu, ela vem mostrando para as pessoas de uma forma muito consistente, muito ostensiva, com imagens muito fortes, e elas acabam levando, sim, à reflexão. Quais outras iniciativas poderiam ser tomadas para a gente ter uma real dimensão desse nosso consumismo? Olha, tudo parte da conscientização mesmo. O que é você se conscientizar de uma coisa? É você ter a capacidade de parar, refletir, pensar sobre aquilo e analisar essa situação. Isso é que é o consumo consciente. Por isso que a gente pode dizer que consumo consciente é consumo inteligente. É você usar a sua faculdade mental do raciocínio para analisar aquilo e então tirar conclusões. É certo eu consumir isso? Isso é importante? Eu realmente preciso disso? E principalmente, quando a gente pensa em consumo consciente e inteligente, a gente pensa na responsabilidade que a gente tem. Quais são as consequências dos meus atos? Se eu compro isso ou aquilo, se eu compro muito ou se eu compro pouco, se eu escolher essa marca ou aquela, que consequências isso pode ter no mundo, na sociedade, no meio ambiente, para as pessoas que convivem ao meu redor? A gente costuma pensar que os nossos atos não têm tanta importância assim. Tem sim. As pequenas ações se transformam, podem trazer grandes transformações. Com essa crise financeira mundial, ela serviu para as pessoas repensarem então esse consumo exagerado? Porque tem muita gente que está poupando dinheiro, deixando de comprar, com medo dessa crise. Olha, infelizmente, Aline, eu acho que esse consumo que está sendo um pouco freado
por conta da crise mundial, tem muito mais a ver mesmo com o aspecto econômico, com o dinheiro no bolso, com o medo da perda do emprego, com o medo de fazer um investimento e depois não ter capacidade de honrar esses compromissos, do que verdadeiramente com o consumo consciente. Eu acho que isso ainda é uma outra história. E a gente vê na história, por exemplo, no consumo das classes emergentes, da classe C. Antes a gente pensava que as classes C queriam produtos baratinhos. Isso não é bem verdade. Há algumas categorias de produtos que a classe C quer comprar produtos bons, os melhores, as melhores marcas. Quando o dinheiro fica um pouco mais apertado, um pouco mais restrito, eles optam por uma marca mais barata. Mas quando essa possibilidade de comprar aumenta, quando o dinheiro volta, eles voltam a consumir as suas marcas preferidas. O que eu vejo hoje, que está acontecendo com essa retração do consumo, é exatamente isso. Não tem a ver com consumo consciente, mas tem a ver com o medo de não honrar os seus compromissos. Quando o dinheiro voltar, as pessoas vão voltar a comprar as mesmas coisas, talvez irrefreadamente. A gente tem que dizer também que esse consumismo acaba levando a um grande desperdício e faz com que vários problemas sociais surjam, como, por exemplo, o problema da fome, a miséria. A gente tem aí, são dois extremos, né, que a gente vive hoje, que fazem parte do nosso mundo, fazem parte do mundo ocidental, da nossa economia, do neoliberalismo, da globalização. E não dá para fugir disso. O mundo é mesmo isso, não adianta a gente querer dizer que não é. A gente tem, de um lado, os produtores e os consumidores com acesso a todos esses bens que são produzidos e cada vez mais incentivados a consumir cada vez mais. E, ao mesmo tempo, temos aí uma gama de pessoas, de cidadãos que não têm acesso a isso, que assistem isso de longe como se fosse um mero espetáculo, mas do qual eles não podem participar, apenas ficar observando, né? De fato, aí a gente poderia falar até um pouco da questão moral do consumo. Todo consumo implica também um julgamento moral. É certo que eu consuma isso? Será que é justo que eu tenha isso enquanto todos os outros não têm? E a publicidade se utiliza muito de um recurso que se chama autoindulgência. Então, hoje, nós todos justificamos essas coisas que nós compramos, das quais nós não precisamos, e que se esse dinheiro que a gente investe nessas coisas que a gente não precisa, a gente poderia utilizar em ações sociais, mas hoje a gente tem uma desculpa que se chama eu mereço, é a autoindulgência. Então, são dois lados bastante críticos dessa questão e sempre é a oportunidade da gente discutir e repensar isso. Quando a gente fala em consumir menos, tem muita gente que fica com medo de perder conforto. Sim. Tem jeito de a gente consumir de maneira consciente, sem perder os nossos pequenos luxos? Mais uma vez, volto a insistir na questão da conscientização e da informação. De fato, se fala em consumo consciente, se fala em economia, e aí às vezes as pessoas até falam, eu não preciso disso, eu ganho bem, imagina se eu vou ficar economizando e tal. Consumo consciente não tem a ver com o bolso, não tem a ver com consumir menos, exatamente, mas tem a ver com consumir melhor. Em relação aos recursos naturais, sim, a saída é consumir menos, não tem jeito. Mas em relação aos bens industriais, a gente não precisa exatamente gastar menos, mas nós podemos gastar melhor. Como? Escolhendo empresas que sejam socioambientalmente responsáveis, pensando no destino final quando a gente for descartar aqueles produtos, aquelas embalagens, e escolhendo empresas que forneçam a possibilidade da gente comprar o refil e reutilizar a nossa embalagem, embalagens descartáveis, empresas que tenham programas de apoio à sociedade, programas de fins sociais. Isso tudo a gente pode pensar e utilizar o nosso consumo como um instrumento muito forte para o exercício da cidadania. Vanessa, muito obrigada pela presença aqui no Mídia. Eu que agradeço e parabenizo o programa Mídia pela oportunidade de a gente falar sobre esse assunto que, assim como o consumo, não se esgota.
E aí, viu como não é nem tão difícil assim consumir de maneira consciente? Afinal, o nosso consumo afeta o mundo e o planeta. No programa de hoje, eu entrevistei o arquiteto Eliomar Venâncio, que foi o responsável pelo primeiro projeto ecologicamente correto do Brasil, e a publicitária Vanessa Torres, que deu dicas sobre consumo consciente. Gostou? Não? Tem alguma sugestão? Então manda um e-mail pra gente. O endereço é media@faesa.br. Lembrando que o programa também pode ser visto pelo site www.cnuvitoria.com.br. Até a próxima semana! Thank you.